Para a doutora Beatriz Novaes, doutora em Biodiologia pela Columbia University, professora titular da PUC de São Paulo e superintendente da DERDIC, que é a Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação. Chamo também a doutora Beatriz Castro Andrade Mendes, que é doutora pela PUC de São Paulo, professora assistente doutor da PUC também e coordenadora da mesma clínica da DERDIC. Né? E chamo, né, para debatedouro a professora doutora Vera Lúcia Ferreira Mendes, né, do Ministério da Saúde, que é doutora em Psicologia Clínica, né, professora do curso de Fonoaudiologia da PUC de São Paulo, né, e professora assistente doutora, e coordenadora da Coordenação Geral da Saúde da Pessoa com Deficiência, Departamento de Ações Estratégicas em Saúde, Secretaria da Atenção à Saúde, Ministério da Saúde. Tá? É um assunto extremamente importante, que toca aí muito de perto ao fonoaudiólogo, a questão da pessoa com deficiência. Né? E vamos começar, então. Começa com você mesmo, Bia? Pode ir lá, faz favor. Com a doutora Bia Mendes, que vai falar do atendimento nos centros especializados de reabilitação. Você terá 20 minutos para falar, tá, Bia? Boa tarde a todos. Antes de mais nada, gostaria de parabenizar a iniciativa, que foi uma manhã muito gostosa, muito produtiva, mesmo até pelo horário que a gente conseguiu sair daqui, né? Com muita gente com muitas perguntas ainda para fazer. Então, prometi para a Cecília fazer uma fala breve, para que a gente possa ter bastante tempo para debater e conversar, que acho que é o mais importante do dia de hoje, né? Eu vou contar para vocês, na verdade, uma experiência nossa, da DERDIC, uma clínica de fonoaudiologia da PUC São Paulo, que... Pode passar o próximo, por favor. Que hoje é um CER 2, um centro especializado de reabilitação auditiva e intelectual. Um pouco de história aqui para a gente, mas desde 1954, o Instituto Educacional São Paulo já começou a primeira semente ali da DERDIC. Em 1969, foi incorporada a Fundação São Paulo, e aí tem início a clínica da DERDIC, que aqui completou já 46 anos esse ano. A DERDIC sempre foi uma instituição onde a pesquisa, a formação e o atendimento estão envolvidos e articulados, que todas as ações desenvolvidas são articuladas e principalmente voltadas para o atendimento à comunidade e à formação, certo? Pode passar o próximo, por favor? Há 10 anos atrás, não posso deixar de mencionar, a gente também adicionou à DERDIC o Centro Audição na Criança, que é um centro especializado para diagnóstico de deficiência auditiva, diagnóstico de deficiência auditiva de crianças de nascimento até 3 anos de idade, ele é ligado à DERDIC. Ligado à DERDIC. Próximo, em 2004, então vou contar a história para vocês desse período onde nós somos conveniados ao SUS. Então, a DERDIC é ligada à Fundação São Paulo, a PUC São Paulo, e desde 2002 nós temos o convênio com o SUS. Em 2004, esse convênio se ampliou muito mais com a regulamentação da atenção à saúde auditiva, que foi a Portaria Nacional de Atenção à Saúde Auditiva, que foi publicada. Nesse momento, a gente pôde definir as ações de saúde auditiva na atenção básica e, principalmente, nos serviços de média e com alta complexidade. A DERDIC foi considerada, então, na época, um serviço de alta complexidade nesse convênio com o SUS. O regulamento técnico, as normas e os critérios para os serviços, nesse momento, passaram a também ser questões muito discutidas dentro da própria instituição. Apesar de ser uma clínica com uma experiência grandiosa e com a presença do curso de fonoaudiologia, da graduação e do pós-graduação ligada à DERDIC. Tudo bem, vou manter minha concentração aqui. Então, ligada à DERDIC e à PUC São Paulo. Então, o número de alunos e as pesquisas realizadas dentro da DERDIC sempre nos fizeram pensar muito sobre os nossos processos, os nossos procedimentos e tudo que é realizado na clínica de fonoaudiologia.
Com a instituição da Portaria de Saúde Auditiva e o nosso credenciamento com o SUS, a gente também passa a ter órgãos reguladores, né? Onde é uma coisa que a gente teve também que se ambientar, a prestar contas não só para o meu empregador, a Fundação São Paulo, mas também para o SUS, que passa a ser meu empregador também, e principalmente a comunidade, a que tipo de serviço eu estou prestando para a comunidade. A Portaria Nacional de Saúde foi muito importante para regular tudo isso e para operacionalizar esse serviço dentro do nosso sistema ali e para a gente também passar a rede do município, né? Que apesar de nós sermos uma clínica de fonoaudiologia do município de São Paulo, reconhecida no município, no Brasil todo, principalmente na área da deficiência auditiva, formalmente, a gente passa a ter uma participação dentro da rede do serviço público a partir de 2002, quando a gente fez o convênio com o SUS, e principalmente aqui em 2004, com a publicação. Pode pôr o próximo, por favor. A DERDIC passou a fazer parte também de uma Câmara Técnica do município, para que todos esses procedimentos fossem, então, adequados nesse momento. A participação da DERDIC na questão da rede do município diz respeito ao atendimento à comunidade, mas também, principalmente, à articulação de todos os gestores, tanto os gestores do próprio serviço, como do município, que nós somos ligados, do município de São Paulo, aos profissionais articulados, e o conselho, por exemplo, né, onde a gente também passou a ter maiores discussões sobre a nossa atuação como fonoaudiólogo, a participação nas sociedades científicas e o próprio usuário nos regulando e nos solicitando ali a partir da demanda que chegava para a gente. Próximo, por favor. A gente tem uma grande vantagem, eu sempre cito isso quando eu falo da história da DERDIC, mas eu me sinto num ambiente muito vantajoso no município de São Paulo, porque os nossos gestores no município são todos fonoaudiólogos. Então, a gente tem uma facilidade de comunicação desde o minuto zero ali do nosso credenciamento, onde a gente tem uma linguagem conhecida, uma necessidade conhecida também do próprio município, da rede, dos usuários e das necessidades dos profissionais ali. Esses gestores nossos do município formaram o grupo técnico desde o início ali da Portaria de Saúde Auditiva, onde a DERDIC teve uma participação efetiva no estabelecimento de procedimentos, de regulação de vagas e estabelecimento de fluxo de atendimento também dentro do município, que foi bastante importante. Nesse momento, no grupo técnico, a rede de atendimento foi sendo modificada. Estou contando muito desde 2004, para a gente passar para um marco aí de diferença quando a gente se torna um ser, mas, desde o início, a gente participou da organização do fluxo de atendimento, da rede de saúde dentro do município e a educação permanente, né? Então, desde o início, a gente tem formatos diferentes para a educação permanente dos nossos profissionais, dos profissionais da rede, considerando todos nós ali como rede do município. A DERDIC passou por um momento onde o serviço de alta complexidade capacitava o de menor complexidade, né? Então, no início, algumas pessoas citaram aqui, acho que foi ele que falou em relação à especialidade, que eu achei muito importante o que você falou hoje de manhã, para a gente não perder essa especialidade. E a DERDIC passou por um momento onde os profissionais da rede, muitos deles, com a publicação da Portaria Nacional de Saúde Auditiva, eles vieram de áreas completamente diferentes para trabalhar com os deficientes auditivos, para trabalhar com os aparelhos. E pessoas que estavam trabalhando com autismo, com voz, e tiveram que passar a trabalhar com a deficiência auditiva. Ocorreu até uma rebeldia no início, mas com uma certa razão, né? Porque eu não tenho formação para isso, porque eu sou obrigada a fazer isso. Mas parte desses profissionais da rede migraram, então, para uma atualização na área da deficiência auditiva. O que foi muito importante no início, nos cursos que foram dados pela DERDIC, hoje, evoluindo assim até 2015, hoje a gente tem imersão de profissionais dentro da DERDIC. Então, eles passam 2, 3 meses, profissionais da UBS, profissionais dos NISAs, que tem os Núcleos Integrados de Saúde Auditiva, que tem no município, eles passam períodos com a gente de acordo com a necessidade da sua formação e da sua continuidade de educação. O controle da produção,
é uma coisa que, a partir do nosso credenciamento SUS, também foi algo que passou a fazer parte da nossa rotina. Então, como serviço credenciado ao SUS, um serviço filantrópico credenciado ao SUS, mas que presta contas à comunidade também. Então, o controle passa a ser muito importante, não só pelos meus gestores, mas como pelo próprio gestor da clínica da DERDIC, para adequação de profissionais, e adequação de procedimentos e adequação do atendimento à comunidade e a qualidade do serviço, com certeza. Próximo, por favor. Aqui um pouco o histórico da DERDIC, para a gente entender, desde esse início do convênio SUS, o que aconteceu com a DERDIC. A DERDIC, ali em 2002... Tudo bem? A DERDIC, em 2002, não estou nada tecnológica. A DERDIC, em 2002, inicia o seu procedimento, o seu credenciamento SUS. Imediatamente, a gente tem um aumento do número de pacientes atendidos. Lembrando que aqui eu estou falando da saúde auditiva ainda, que é o nosso histórico com o SUS desde 2002. Tá? A clínica de fonoaudiologia da DERDIC, para quem não conhece... Obrigada. Obrigada. A clínica da DERDIC, para quem não conhece, é uma clínica de fonoaudiologia que atua em todas as áreas da fonoaudiologia, mas o nosso convênio SUS iniciou-se para a saúde auditiva. Em 2002, a gente tem, então, um início de um crescimento que foi constante ali até aproximadamente 2008, que a gente atingiu um número considerável ali dos atendimentos. E a gente tem os marcos ali de funcionamentos. 2002, o nosso convênio SUS inicial. 2004, a publicação da portaria, que tem um aumento vertiginoso do número de pacientes novos que entraram na DERDIC, que é o número de pacientes novos por ano. Em 2011, com a publicação do programa Viver Sem Limites, em novembro de 2011, a modificação não aconteceu significativamente, porque a DERDIC foi credenciada como um Ser 2 da deficiência auditiva e intelectual em janeiro de 2014. Tá? Próximo, por favor. Então, com o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Viver Sem Limites, publicado pelo Ministério da Saúde em 17 de novembro de 2011, a DERDIC se torna, então, incorpora, na verdade, todo o resto da sua clínica ao convênio SUS. Então, a saúde auditiva era organizada pelo convênio SUS, e a gente passa, então, a incorporar toda a clínica agora ao SUS também. Na deficiência intelectual, estão ali incorporadas todas as questões de linguagem, de comunicação, que são todas as outras áreas da fonoaudiologia que a DERDIC também engloba ali no seu funcionamento. Próximo, por favor. Passamos a ter, então, desde janeiro de 2014, os nossos novos desafios de organização do sistema. A gente sabe que a demanda aumenta, com certeza, né? Porque até então a gente estava atendendo vagas reguladas para a saúde auditiva, mas a demanda espontânea para as outras áreas da fonoaudiologia, que hoje a gente define, então, como a deficiência intelectual. A gente passa, então, a ter que reestruturar a rede integrada dos serviços de saúde e reabilitação, reestruturar isso não só dentro da DERDIC, e dentro da DERDIC a gente teve que fazer várias modificações, até de educação permanente dos profissionais dentro da DERDIC, de articulação com o nosso território, do que tem ali no nosso território, e também com toda a rede do município. Eu esqueci de mencionar antes, para a saúde auditiva, o município de São Paulo é bastante grande, né? Poucos habitantes no município de São Paulo, e a gente é referência para a Zona Norte e Zona Sul do município de São Paulo. É uma área bastante grande que nós somos referência do município para a saúde auditiva. Nesse momento, a gente está reestruturando a rede toda, porque vários outros SERs foram criados também no município, vários outros serviços onde eu tenho a deficiência auditiva, como a gente já tinha anteriormente, e eu tenho que reestruturar todo esse fluxo de pacientes. Na área da deficiência intelectual, nós ficamos na Vila Mariana, para quem próximo da Vila Mariana, na verdade, na Vila Clementino, lá no município de São Paulo. E a gente está sendo agora se estruturando para ser referência de toda a região sudeste do município de São Paulo. Então, nesse momento, a gente está vivendo uma complexidade, né? Porque a gente está na região norte, sul e sudeste, praticamente. Então, a gente está num momento de desorganização
para chegar na organização novamente, né? Então, o fluxo está complexo, a gente já não tem mais aqueles pacientes que vêm exatamente daquela rede de referência ali, a gente já não tem mais isso, desorganizou bastante, mas que a gente está enxergando com uma desorganização organizada também. O grupo técnico passa a ter um papel fundamental novamente. Ele é retomado novamente pelo município de São Paulo, justamente porque as ações que vão ser feitas ali no nosso território e de todo o fluxo de pacientes têm que ser muito bem controladas, senão a gente vai chegar rapidamente num descontrole das vagas e num descontrole da demanda da população. Isso foi evidente para a gente, por exemplo, quando houve a publicação do nosso credenciamento como um Ser 2. Imediatamente, a demanda espontânea aumentou drasticamente, de pessoas sabendo que agora, como Ser 2, eu vou ter um terapeuta ocupacional, então o curso da PUC tem fisioterapia, vocês também vão se tornar um Ser 3, então já começaram a querer fazer fila na porta, querendo se inscrever para poder ser atendido na DERDIC. Justamente porque a DERDIC tem um papel importante no município mesmo, sempre conhecido muito em função da fonoaudiologia, das queixas fonoaudiológicas, mas que as pessoas agora começaram a entender de outra forma. Então, tudo isso faz parte desse processo também, para que a gente possa se adequar e adequar o fluxo de atendimento. Na área da saúde auditiva, um grande ganho que a gente teve no funcionamento do Plano Viver Sem Limite é agora a rede de saúde auditiva estar realmente integrada à rede de saúde, né? Não mais uma rede paralela. Então, agora é uma rede de saúde, do atendimento integral ao paciente, que tem todas as suas necessidades, como muito já foi falado aqui hoje de manhã. Próximo, por favor. A nossa rede interna de atendimento, então, como funciona a DERDIC hoje? Atualmente, a gente ainda tem as nossas vagas reguladas com o município de São Paulo para a saúde auditiva. As vagas reguladas para a deficiência intelectual estão em processo de construção. Já temos o número de vagas estabelecido, já temos a região, mas os pacientes ainda não chegaram à DERDIC. Então, nós estamos continuando a atender a demanda espontânea, enquanto o município não se organiza como fluxo para que esses pacientes cheguem de maneira organizada à instituição. A gente tem fonoaudiólogos como nosso centro e nosso foco principal ali da demanda que a gente recebe na DERDIC. Então, a DERDIC é uma clínica de fonoaudiologia que recebe queixas de fonoaudiologia, de linguagem, de comunicação. E aí eu tenho a equipe multiprofissional que atende esses pacientes para o diagnóstico e tratamento necessário. E sempre a articulação com os gestores que nos regulam e nos orientam e que a troca contínua entre nós para que a gente possa adequar os procedimentos. Próximo, por favor. A articulação agora interna passa a ser, então, entre a área da equipe que trabalhava com a deficiência auditiva, agora integrando a deficiente intelectual também, com a equipe de profissionais que a gente tem, que a gente incluiu as TOs, que a gente não tinha anteriormente, e principalmente na articulação toda com a rede do município para a gente adequar os atendimentos. Próximo, por favor. Para entender um pouco a demanda, que talvez chegue na DERDIC, porque é isso que a gente não conhece ainda, e a gente está na maior expectativa para saber o que vai acontecer e como será essa organização do município nesse fluxo de atendimento na área da deficiência intelectual, que é muito ampla, é gigante, pode aparecer de tudo. Então, a gente fez um primeiro levantamento do que chega como demanda espontânea na DERDIC. Então, a gente vê que ainda, mesmo com as vagas reguladas, a demanda espontânea ainda para a área da deficiência auditiva ainda chega bastante na DERDIC. A gente tem uma orientação específica para esses pacientes, mas ainda chegam vários pacientes. E a grande demanda, com queixas que a gente categorizou aqui como linguagem, que entram diversas questões aí, com certeza. Próximo, por favor. Acho que aqui eu já falei. Pode ir próximo, por favor. Então, a deficiência auditiva se integrando à deficiência intelectual dentro do nosso próprio funcionamento, e a gente agora tendo que reforçar mais uma vez a nossa rede de atendimento, e que equipamentos a gente tem no nosso território, porque a gente sabe que também o processo de terapia é um processo mais longo. Às vezes, nas questões das próteses auditivas, a gente tem processos de pacientes que passam por um tempo mais curto na DERDIC, depois eles vêm esporadicamente, mas o processo
processo terapêutico é bem mais longo. Próximo, por favor. Eu vou pular esse, que era só para falar pelo número de pacientes. Vou usar esse gráfico como exemplo para a gente finalizar. Mas, na verdade, aqui a gente tem um aumento assim, do número de reposições de aparelho, por exemplo. Porque o que acontece? Eu recebo aproximadamente 1.000 pacientes por ano novos na clínica da Derdic. Eu estou considerando aqui só número de pacientes acima de 3 anos. Eu não trouxe os dados do SEAC. A Bia vai falar um pouco do implante coclear. Ela cita um pouco sua introdução na criança. Então, aqui são 1.000 pacientes novos que chegam à Derdic para a saúde auditiva. Só que esses pacientes retornam ao serviço anualmente para fazer o acompanhamento audiológico. Nem todos retornam. Alguém falou da busca ativa, morro de medo de busca ativa. Cadê a... Ela não está aqui. Ah, está lá. Você falou da busca ativa, morro de medo de busca ativa. Porque a gente tem, no total, 10.000 pacientes na Derdic, né? Se todos resolvessem voltar hoje, a gente tinha uma complexidade muito grande. Por isso, a articulação com o nosso gestor e com a rede e com a educação permanente de toda a equipe do município, incluindo nós mesmos, é muito importante para que a gente dê conta do atendimento dessa população constante. Na deficiência intelectual, isso eu acredito que será bastante complexo também. Por isso, a articulação não só com atendimento fonoaudiológico, mas com toda a equipe multiprofissional e com todos os serviços e equipamentos que eu tenho, será muito importante para a gente dar conta da reabilitação e da inclusão social do paciente. Próximo, por favor. Aqui algumas modificações que a gente vai fazendo, na verdade, são questões pontuais em relação ao trabalho na saúde auditiva, que tem uma demanda muito grande, mas a gente está constantemente com a avaliação de qualidade do serviço para que a gente possa adequar e transformar o serviço para dar conta das demandas da população. Próximo, por favor. E aqui só um exemplo do município de São Paulo. A Derdic está aqui na região central. A gente é responsável por toda a região sul, esse trecho aqui da região norte, e agora a região sudeste aqui, mais ou menos aqui. Tá? Próximo, por favor, mas eu acho que terminou. E agora os nossos novos desafios, que por isso a gente veio com muita disposição para cá, até para ouvir o grupo todo discutindo do papel do fonoaudiólogo no SUS, porque a gente é uma coisa nova para a gente, na Derdic, como clínica, como coordenadora da clínica, posso falar que 12 anos é muito pouco para a gente aprende a cada ano e modifica o serviço a cada ano, e com certeza a gente precisa desses contatos, dessas articulações, e o papel do Conselho e das sociedades científicas, junto ao Ministério, é muito importante e fundamental para que isso dê certo, né? A gente precisa dessa equipe toda trabalhando junto. Obrigada. Passo agora a palavra para a doutora Bia Novaes, que vai falar sobre a atuação fonoaudiológica para indivíduos com implante coclear no SUS. Queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui. Acho que é um tema, e o tema que eu fui convidada, eu escolhi o recorte de um usuário, que é o usuário de uma altíssima tecnologia, que envolve uma cirurgia. Então, acho que é o tipo do usuário que passa pelo sistema em todos os níveis e nele permanece em termos de reabilitação e acompanhamento, né? Esse é o último slide. Ah, não, esse é o primeiro. Isso. Então, é uma surpresa. Ó. Volta um. O que é, assim, DR? Para quem tem menos de 30? Discutir a relação, né? Então, aqui, o contexto de discutir a relação entre a fonoaudiologia e aonde ela está inserida. Acho que de manhã isso apareceu bastante, então, nós vamos discutir a relação. Pode passar o próximo. Então, o que vai permear a minha fala? A tecnologia veio para trazer um desempenho possível, no caso do implante coclear, para a oralidade de crianças que têm uma perda auditiva profunda ou severa profunda, que, através de um dispositivo implantado, através de uma cirurgia, um dispositivo caro, ele consegue ter um desempenho de fala, percepção de fala, desenvolvimento de linguagem e pode estar incluído na escola comum com suporte de tecnologia também e de fonoaudiologia. Então, para isso acontecer, se nós formos ver onde o fonoaudiólogo vai se inserindo, para eu poder usar uma capacidade potencial de uma criança que tem uma perda de audição visando oralidade, eu tenho que ter diagnóstico precoce, aí eu tenho que ter triagem. Então, assim, em cada etapa do que eu estou falando, eu tenho
fonoaudiólogo na equipe ou na gestão. Para ter o diagnóstico precoce, eu tenho que ter um processo de triagem implantado. Para ter uma amplificação adequada e a resolução, se vai para implante coclear ou aparelho, eu tenho que ter pessoas muito especializadas nesse aparelho. Mas se eu não tiver pessoas que, no contato com o usuário, né, na coisa que nós discutimos de manhã, com relação ao cuidado, eu posso ter alta tecnologia, muito bem adaptada, e uma família que não compra pilha, ou que não sabe colocar pilha, ou que esquece, ou que empresta, ou que não volta para fazer o molde, aí o aparelho apita. Então, eu vou dar alta tecnologia, alta especialização, mas se o fonoaudiólogo que faz esse trabalho não puder identificar particularidades do usuário, o processo vai parar ali. Então, eu tenho capacidade, tenho tecnologia e não chego no desempenho que isso, teoricamente, me traria, né? Então, eu preciso da terapia, adesão ao uso da tecnologia, disponibilidade da família. Às vezes, ele não tem dinheiro para vir, né? No caso do deficiente auditivo, ele tem o transporte. Então, assim, às vezes, mora longe, tem que perder o dia do trabalho. Ele tem dispensa do dia do trabalho, quantos dias por semana para poder vir no retorno ao serviço. Então, a disponibilidade, tanto interna quanto externa, é um problema do cuidado. Então, assim, eu estou lá com um dispositivo caríssimo, que envolveu uma cirurgia, e, de repente, aonde o sistema falha é no mais simples, que é chegar ao serviço e conseguir a reposição de um cabo, por exemplo, né? Outros fatores, a prevalência de outras questões, como o do espectro autístico em criança com deficiência auditiva, é muito maior que na população comum. É em torno de 1 para 60, que é um transtorno associado. Então, eu preciso também de uma terapêutica apropriada, quer ele seja implantado, quer ele seja ouvinte. Se ele for implantado, esta pessoa que atende terá que ter outras habilidades. Então, a gente vai oscilando entre o profissional ultra especializado e o generalista, que também tem que saber trocar um cabo, né? Porque isso que a Bia falou dos retornos, se a pessoa que precisa trocar um tubinho de um molde volta também naquela pessoa que é o expert em fazer a programação e a verificação, eu tenho um acúmulo de pacientes para um retrabalho que poderia estar sendo feito por um outro fonoaudiólogo na ponta, mais próximo à sua residência, que não envolveria um retorno para esse sistema. Então, é nisso que nós temos trabalhado. No caso da DERDIC, né, da PUC, a gente tem feito várias dissertações de mestrado e tese de doutorado, avaliando os processos e o sujeito na perspectiva do sistema. Porque assim, a pesquisa mais explícita da vantagem na percepção auditiva do implante. A gente sabe que ela é maravilhosa, né? Só que se ele não usar, ou usar metade do dia, ou usar e quebrou por 3 meses, eu nunca vou chegar num desempenho compatível com a capacidade teórica daquele sujeito e daquela tecnologia. Próximo. Então, temos que pensar fora da caixa, né? Tecnologia temos, sabemos que funciona, agora temos o FM, que, para quem ouve e fala e está na escola comum, é determinante de uma inclusão de fato na escola comum, só que eu preciso fazer funcionar, porque se o microfone quebrar, se o clipe que prende na blusa da professora quebrar, ela não vai pôr. Está ali há 1 mês e meio que o clipe chega. Então, assim, são pequenas coisas que envolvem o cuidado daquele que resolve, né? E, de preferência, o que está mais perto do paciente, porque 10 mil retornos para atenção especializada é uma coisa que não faria sentido e seria inviável. Próximo. Então, 2 exemplos, né? Em termos de criança, a curto prazo, o que eu vejo na nossa rede, nós também fazemos a educação permanente com as fonos que estão na ponta. Então, assim, ela pode nunca ter visto uma criança implantada, mas ela é fonoaudióloga e ela é terapeuta. Mas alguma especificidade de você checar o equipamento se está funcionando, saber trocar um fio, saber trocar uma antena, ela tem que ter, porque é ela que está no cotidiano para identificar se o aparelho não está funcionando, né? Então, assim, nós temos separado em objetivos de curto prazo, que é aquilo que a terapeuta precisa ao longo do tempo, e de longo prazo, que são as medidas para a gente que faz nos acompanhamentos, para a gente saber se as coisas estão indo como deveriam, né?
E o adulto, a mesma coisa, bem mais objetivo, aí é mais fácil, porque o adulto reclama, relata, se quebra o fio, ele vai lá e ele quer um outro, mas a criança não, precisaria de um adulto que... Então, medidas, né? Colocamos ali, medidas, é um indicador de qualidade. Se eu não medir, eu não sei o que aconteceu. Tivemos um grupo lá, como eu me lembro, assim, se eu não tenho um instrumento de medida, até o preenchimento da CIF é difícil, porque algum parâmetro do que eu esperaria, né, e trabalhando com a deficiência de audição, que são objetivos de curto, médio e longo prazo, algum parâmetro de desempenho eu tenho que ter, porque senão eu não sei se é a família, a criança, o sistema, a terapeuta, o que é que não está funcionando, que o desenvolvimento não está ocorrendo. Próximo. Então, eu coloquei uma das teses que a gente tem desenvolvido, é assim, como eu subsidio um fonoaudiólogo que não é especialista em implante coclear, mas ele é terapeuta, na região onde mora uma criança implantada, para eu ajustar as expectativas, falar em prognóstico, né? Se a pessoa nunca trabalhou com uma criança implantada, ela não sabe se daqui a 6 meses ela tem que começar a falar, ou se vai demorar 2 anos, ou ela não sabe nada. Ela olha para a tecnologia e nem checar ela sabe. Então, eu só coloquei aqui um trabalho onde a gente está começando a delinear parâmetros que, quando a gente faz contrarreferência pela impossibilidade da criança permanecer no serviço, a gente também subsidia o terapeuta e faz junto, né, o projeto terapêutico singular, assim, para aquela criança, naquela família, naquela região, com aquela tecnologia. E no implante coclear é difícil. São poucas pessoas que mapeiam, né? Agora haverá o credenciamento de muitas equipes de implante coclear. A pessoa que mapeia tem uma expertise diferente daquela que atende e tem uma expertise. Os pais, às vezes, são interlocutor. Muitas vezes a gente vê que a terapeuta nunca teve contato com a equipe que mapeia. Então, se funciona, e o sistema ele é falho, eu ainda não consigo ter um paciente que está num sistema de TI, onde tudo que acontece com ele eu vejo. Eu vejo quantos procedimentos o serviço fez, mas eu não consigo ver o que mais que aquele usuário fez na rede, né? Isso dificulta essa integração, mas eu acho que tem aí uma ideia de que uma hora nós chegamos lá. Desafio é lidar com múltiplas variáveis envolvidas na intervenção e que interferem no desenvolvimento de linguagem e adequá-las a cada caso e cada realidade. Não há mais dúvida aqui, diagnóstico precoce é necessário, que tem que fazer o diagnóstico nos primeiros 6 meses de vida, que por aparelho a implantar há sucesso com relação ao desenvolvimento da oralidade. Isso nós já sabemos, ninguém mais precisa comprovar que é necessário. A questão é, em algumas comunidades, em algumas redes, é muito difícil aquilo que deveria acontecer. Então, esse é o desafio, muito mais que seguir tentando comprovar se é bom ou se é ruim. Funciona, agora, desde que eu tenha as condições necessárias. Então, se pegar os contextos ali, né, eu tenho contextos no Brasil completamente diferentes. Um lugar onde só o transporte eu vou demorar 2 horas e meia para chegar. Eu não posso oferecer uma terapia 2 vezes por semana para uma pessoa que demora 2 horas e meia para chegar. Então, como eu vou resolver? Porque a pessoa existe, a tecnologia existe, ele tem direito a ela. Então, acho que é muito mais esse o desafio. Próximo. Então, assim, nós estamos, ultimamente, muito focados em resultado, né? Por quê? Porque, quando o sujeito volta para acompanhamento, eu tenho que poder julgar se o que está acontecendo, eu ainda preciso, por exemplo, trabalhar na formação do fonoaudiólogo da ponta, porque não são todos especialistas. Eu peguei o implante, né, acho que foi uma escolha feliz do conselho, porque ele envolve muita tecnologia, mas nem todos que vão lidar com o implantado vão ter acesso ao conhecimento daquela tecnologia, mas não pode ter medo dela. E, do ponto de vista longitudinal, é quem está na ponta atendendo. Nós também temos muitas crianças em terapia, e as modificações de curto prazo são aquelas que vão norteando a adequação da tecnologia. A gente tem um programa agora com o município, onde alguns fonoaudiólogos fazem imersão por algum tempo em alguma agenda que aquela terá no seu serviço. E tem funcionado muito bem, mais do que aulas, assim, a partir de algumas aulas, algumas conferências, alguns workshops,
workshops, depois uma imersão, onde a pessoa consegue viver o caso do dia e as soluções que foram dadas ao longo do tempo. E o fonoaudiólogo, então, no sentido do implantado, ele vem para uma... Né, pode passar o próximo. Volta um. O fonoaudiólogo na equipe multidisciplinar, né, para a criança ou para o adulto, eu teria o projeto terapêutico singular, e a gente tem trabalhado muito no prognóstico, porque a pessoa que não está no cotidiano daquele sujeito implantado ou usuário de aparelho, o prognóstico é um ponto de interrogação. Então, subsidiar na hora de ajudar a fazer o projeto terapêutico para aquele sujeito, com o prognóstico de pessoas que conhecem sujeitos com aquelas mesmas características, né? Então, a gente fez só um fluxo, a terapia, a pessoa volta. O mapeamento ele é complexo, mas ele envolve mudanças. E o próximo mapeamento é daqui a 6 meses. Às vezes, dos 6 meses, 3... quebrou o cabo e a pessoa ficou sem o implante. Então, é muito dinheiro para a gente pensar que o uso e o benefício ele tem um risco muito grande de não acontecer. E as variáveis intervenientes, né? Acho que a CIF ela não é mais uma promessa, eu acho que alguns core sets que foram desenvolvidos e que a gente tem que começar a usar em ensaios, porque ela dá mais contexto para decisões de tecnologia, de terapêutica, de equipe, de retornos, em cada contexto, num país que é gigante. E a cidade de São Paulo eu tenho uma heterogeneidade enorme, completa. Eu tenho bairros e regiões com recursos muito diferentes de outros. Próximo. Então, assim, ó, não vamos mudar. Pode pôr. Não vamos mudar de assunto, né? O assunto é esse. Eu acho que todos que estão envolvidos na questão do fonoaudiólogo no SUS devem compartilhar, e nós temos que crescer e ter uma presença menos assim. Tem o FIS, né? E o fonoaudiólogo. Às vezes ele é mandatório, às vezes não, às vezes ele faz parte da equipe, e que o fonoaudiólogo que está na rede também ele se sinta um multiplicador, porque a gente também tem a experiência que, às vezes, quem está na rede tem um discurso mais hermético, e o que visita tem a sensação que nunca vai conseguir. Acho que tem que ser um pouco por osmose. Então, assim, quem está, que convide quem não está, e a pessoa que está em formação sinta-se acolhido como um possível ator desse cenário do fono no SUS. Muito obrigada. Agradecemos muito as duas Bias, né? Passamos agora, então, para a discussão. Queria saber, Vera Mendes, se você quer, como debatedora, iniciar alguma conversa, uma discussão a respeito do assunto. Vou estar ali para você. A gente organizou aqui num evento. Eu sou debatedora, vou assumir a função de debatedora, então não vou fazer a apresentação, né? Embora depois, se vocês quiserem, a gente manda dados, etc., que a gente tem essas coisas prontas. Mas eu não queria, antes de começar o debate, queria só dizer, como, primeiro, agradecer o convite dos meus colegas que organizaram, de governo e o conselho. Estou muito feliz de estar aqui. Eu chego aqui, tenho vários colegas, vários ex-professores, vários colegas de faculdade, de comitê nacional. Enfim, sou fonoaudióloga, então ver minha categoria aqui discutir um assunto tão caro é muito bacana. E dizer, só para também falar o quanto foi bacana ver a apresentação da Bia, né, das Bias, e ver como é interessante como essa política, né, porque a gente tem algum tempo a área da pessoa com deficiência no Ministério vem fazendo um esforço aí de equacionamento dessa questão no SUS, mas inicialmente num momento complexo e difícil, porque sem orçamento, sem muito uma política estruturante, né? Então, uma coisa ainda inicial, começa assim mesmo, né? Importante, mas ainda parcial. E que, como é bacana ver que desde 2011, aí, com o Viver Sem Limites e a rede de cuidados à pessoa com deficiência, a gente tem um ganho muito importante que está produzindo tudo isso, né, que eu acho muito bonito de ver, que é, pela primeira vez, a reabilitação entrou de modo estruturante no SUS.
E esse campo entrar no SUS é fundamental, porque aí a gente estrutura uma política com outro peso, com outro fôlego, com outras obrigações interfederativas com os gestores do SUS, com outro grau de pactuação, muito mais forte, brigando pelo orçamento, inclusive, né? Então, a gente tem uma série de movimentos que são ganhos estruturantes. E também um ganho, assim, um desafio enorme de mudança de modelo muito importante que essa política introduziu para vários profissionais da reabilitação, né, também para os fonoaudiólogos, que tem mais a ver com isso que eu acho que a gente assistiu na apresentação, que isso que é bem bacana de ver, né? Essas mudanças que são fortalecimento da integralidade à saúde, de fato esses serviços estarem integrados à rede SUS. Eles são as redes de atenção da rede SUS. Não faz sentido a gente ficar operando o tempo todo na lateralidade, né, do sistema. Então, mas isso dá muito trabalho, né? A gente tem que equacionar um monte de coisas, mas são coisas que são ganhos certamente positivos e que a gente foi vendo aí, como exemplo aqui na apresentação do SER 2, lá de São Paulo, da DERDIC, né? Coisas que já mudaram muito, que já estão sendo estruturadas, avanços e coisas ainda que temos a equacionar. E que são as questões da gestão, porque entrar de verdade na rede significa mesmo uma rediscussão inteira dos territórios, uma rediscussão de fortalecimento dos mecanismos de regulação, fluxos desses serviços. Uma coisa que a gente vai, e já está produzindo, mas a gente vai avançar cada vez mais, construção de protocolos clínicos na reabilitação, que são ainda muito frágeis no SUS, protocolos clínicos e de encaminhamentos, que é para a gente estabelecer linhas de cuidados mais fortes. E isso a gente faz com a rede operando, provocando esses problemas, com a participação da universidade, dos conselhos e do movimento social, né? E é muito bacana. Queria só colocar ainda uma pimenta aqui, que eu fico com isso na cabeça, é quase uma obrigação. Então, assim, muito bacana ver. Eu queria dar algumas notícias, tá? Depois vocês podem perguntar o que vocês quiserem. A Bia falou agora bem uma problemática que temos. Olha quantas agendas, né, se abrem quando a gente implementa uma política no SUS. Ela fala, poxa, se a gente tivesse um sistema de informação melhor, ela estava dizendo, eu não consigo enxergar a pessoa. Eu consigo saber que ela está aqui, mas não sei o que ela fez antes nem depois, eu não acompanho essa pessoa. Isso é fato hoje, né, porque os sistemas do SUS, do Ministério da Saúde, são vários. Eles, durante anos, eles têm uma lógica da produção, que a gente chama de procedimento, de registrar procedimento, porque a lógica dos sistemas foram privilegiadamente para o monitoramento do dinheiro, do recurso, da produção. Então, para isso, ele é ótimo, ele serve muito bem. Agora, de fato, para a produção do cuidado e a qualificação do cuidado das pessoas na ponta, né, ele não dá, porque se eu monitoro pessoas, eu não consigo monitorar pessoas, né? A gente tem um movimento muito grande do Ministério da Saúde em termos da alteração desses sistemas. Já estamos migrando, acho que muitos já ouviram falar do eSUS, de novos sistemas, o cartão nacional já mudou, as informações estão na nuvem, a gente já começa, né, a chegar de verdade num sonho de um prontuário eletrônico. Especificamente para a reabilitação, quero já dar uma notícia aqui fresca, que os sistemas atuais vão mudar, já estão definidos. Até o final do ano, nós vamos implementar, o Ministério da Saúde e todos os serviços habilitados de reabilitação vão passar a fazer o registro pela RAAS. A RAAS é um sistema que vai dar condição de monitorar pessoas. Então, eu vou enxergar, o sistema vai mudar, isso demora, tem gente na ponta que fica de mau humor danado, fala que droga, eu estava habituada com esse sistema, vou ter que alterar essa. Tem um período assim adaptativo, mas eu estou aqui no Ministério convencendo todo mundo que a galera da reabilitação está esperando isso e vai ser parceira nessa construção. Porque o ganho que nós teremos é enorme. Nós vamos passar a verificar o paciente que vai chegar na DERDIC, né, o usuário, ele vai chegar lá e eu vou enxergar pelo cartão nacional e a informação na nuvem,
exatamente de onde ele veio, quem encaminhou, se foi a atenção básica, se foi outra unidade, os exames que ele fez, o que aconteceu. Você vai registrar a pessoa, CID principal, CID secundário, vai ter o código da CIF já descrito, nós vamos mapear ganho funcional pela RAS. E a gente também vai poder estar descrito o projeto terapêutico dele. Por quê? Porque algumas áreas, esse sistema, ele já é utilizado no SUS. Ele foi criado, na verdade, a atenção domiciliar usa, ele foi implementado no CAPS, na rede psicossocial, e agora vem para a reabilitação. O bom da gente ser o terceiro é que eles já fizeram todos os ajustes no sistema, porque tem os pilotos, né? Aí a gente já pega um sistema melhoradinho, né? E aí a gente vai ter qualidade da informação e, principalmente, uma condição de ler de onde ele veio, para onde ele vai. Entendeu? Você vai ter esse olhar um pouco da rede também para o paciente que você cuida. Né? Então, isso vai significar uma coisa muito importante. Então, nós vamos implementar a RAS reabilitação até o final do ano. Tá? Provavelmente está projetado, talvez um pouco antes disso. Também dá notícias de que a gente vai escolher um corte ali na RAS para introduzir alguns elementos da CIF. A lei de inclusão saiu, né? Não sei se todo mundo acompanhou recentemente. Ela também nos impõe, para a reabilitação das pessoas com deficiência, um desafio, outros desafios enormes. A CIF, ela não é uma ferramenta, ela é só, entendeu? Ela tem que ser, eu tenho que desenvolver, a gente tem que desenvolver instrumentos adequados para aplicá-las, né? E tem um movimento muito grande no Brasil de discussão da CIF. Já temos um índice de funcionalidade brasileiro que foi construído e está sendo validado nesse momento, muito centrado na política lá do INSS, da Previdência Social, dos benefícios. Mas esse índice de funcionalidade brasileiro está sendo validado. Nos próximos 2 anos, a Secretaria de Direitos Humanos já está coordenando todos os ministérios e políticas para a gente adequar esse índice de funcionalidade às políticas específicas. Por quê? Precisa pensar uma coisa muito séria com a CIF. Tá? Previdência, MDS, Desenvolvimento Social, utilizam a CIF, vão utilizar a CIF, esse índice, mas eles utilizam, pela especificidade da política, para distinguir aqueles que devem receber benefício dos que não devem, ok? No caso da saúde, é o oposto. Nós temos nossas especificidades, mas a saúde é universal. Então, nós temos que atender todo mundo. Então, a CIF não vai ser utilizada para distinguir ninguém, ou o acesso. Ela tem outras características, então nós vamos ter que pactuar aí certos instrumentos que dêem conta da característica da política específica. Tá bom? E são as novidades, e aí a gente está aqui à disposição. Exatamente. E parabéns aí pelo encontro. Eu acho super importante, Vera, todas as informações que você passou. Eu só lamento o tempo que a gente tem, que é tão curtinho, e as pessoas poderem ter tempo para poder fazer as suas questões. Né? Vamos abrir, então. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma observação, quer participar aqui de alguma maneira? Uhum. Desculpe, o pessoal gago não gosta de falar, tá, gente? Desculpe aí. Eu não sei se estou dentro ou não do assunto, mas esse assunto, pessoas com deficiência, a Bragueira está desde o ano retrasado trabalhando, fez uma pesquisa na internet para pessoas que gaguejam, achavam que a gente deveria ou não entrar para pessoa com deficiências. De mais ou menos 1.000 pessoas, a maioria falou que sim. Aí, dentro dos motivos, foi possibilidade maior de tratamento e possibilidade de inserção no mercado de trabalho. E poderia ajudar
na inclusão à escola. A minha questão, a ABRA não tem nada fechado ainda, assim como instituição. Eu pessoalmente não sei, mas eu estava conversando hoje com a Lifa, a gente se sente, eu sinto que a gagueira não está em nada. A gente não está... a gente, eu falo muito que a gente é visto como normal, mas julgado como deficiência. Então, eu soube que a CID, a CIF 10, quando foi decidido pela deficiência, a gagueira não estava, mas lá fora já é. A minha questão de ser ou não ser é ter uma política voltada para a gente. A gente, entrando na deficiência, a gente pode entrar em várias políticas públicas. Inclusive, eu estava vendo ali com a DeVix, The Dix tem 42%, 5% de tratamento de linguagem. Então, imagina se a gagueira entrar como deficiência, vai ser 100%, né? Estou brincando, assim, mas, enfim, vai aumentar muito. E aí a minha preocupação aí volta um pouquinho ao início, que não ter profissionais capazes de julgar quem é deficiente. A gagueira realmente atrapalha a vida, é uma deficiência ou não. Porque tem gagueira que passa e não. Então, assim, é só para a gente pensar na possibilidade de a gagueira entrar ou não como deficiência, porque, com certeza, a gagueira faz muita gente sofrer. Pessoas acham graça, mas tem muito sofrimento. As pessoas deixam de viver muito por causa da gagueira. É só isso. Tá bom. Vera, você quer fazer a resposta? Eu faço. Depois a gente pode, inclusive, conversar melhor, se acompanhar os processos, se quiser. Quando eu estava falando da CIF, acho que assim, eu falei mais genericamente da pauta da agenda, mas o que eu quero dizer é o seguinte: olha, tem uma coisa que a gente precisa compreender. São duas questões. Eu entendo perfeitamente o que você está colocando, a reivindicação de vocês. Então, assim, muita coisa nós precisamos pactuar no Brasil. Do que é deficiência e do que não é deficiência. Aliás, o conceito de deficiência ainda precisa ser muito debatido, porque ele é muito entendido de vários modos, ok? E é isso que a gente está fazendo, os vários ministérios, governo junto com todo mundo, quando a gente define o índice de funcionalidade brasileira. Então, eu vou dar algumas coisas de dicas do que já está o avanço, mas nós vamos terminar, isso está feito, e nós temos essa obrigação pela lei da inclusão. Nos próximos 2 anos, nós estamos fazendo esse processo. Tá? Gagueira. Tem duas coisas diferentes. Uma coisa é ser considerado pessoa com deficiência no sentido de aquela pessoa com deficiência que precisa de proteção do Estado e alguns benefícios especiais. Ok? Aposentadoria especial, cotas e outros benefícios sociais, que são por renda e etc. Ok? Então, isto é uma discussão. Então, o índice de funcionalidade também vai servir para que a gente defina todos os deficientes físicos, todos, indiscriminadamente, merecem a mesma proteção do Estado? Não, alguns vão precisar de maior proteção do Estado do que outros, porque isso depende menos da sua condição exclusivamente clínica, mas das barreiras sociais que aquela situação impõe a ele. Tá? Estou economizando, ok? Onde tem um limbo, e ele tem razão. Como é seu nome? Daniel tem razão, porque ele está falando de uma dimensão dos distúrbios de linguagem e de aprendizagem. Vou colocar aqui na roda, vou colocar um monte de coisas aqui, tá? A gagueira como uma alteração de linguagem, de fala, enfim, não importa aqui a terminologia que usamos, estamos falando desse campo. Essas discussões, eu estava ontem numa reunião, cooperação internacional, até com Brasil e Estados Unidos, e a gente está discutindo especificamente essa situação da linguagem. Eu venho pelo Brasil, desde que a política começou, dizendo o entendimento no Brasil e em boa parte do mundo é que esse campo chamado deficiência intelectual, na convenção, ele abarca as questões não só
da deficiência intelectual clássica, como a gente entende, como também alterações cognitivas e de comunicação e linguagem. Do ponto de vista da Convenção dos Direitos Humanos, esta compreensão está dada. Só que do ponto de vista, quando você desdobra isso para a saúde tem uma tendência a entender deficiência intelectual como um quadro muito específico de déficit intelectual. As questões de linguagem e de aprendizagem fica num limbo, né, nesse processo. Não estão no limbo. Não é à toa que os SER2 da DERDIC, a gente verifica lá que eles atendem em 45% transtornos de linguagem. E eles são, sim, considerados deficiências, se eu olhar essa dimensão, tendo efeitos sociais e gerando barreiras absolutamente importantes, seja no processo de desenvolvimento acadêmico, cognitivo, como laboral, para frente, etc. Então, é óbvio que ela impõe barreiras. Então, portanto, isso é uma deficiência e, do ponto de vista no campo dos direitos humanos, está totalmente entendida como tal. A questão, e isso é fundamental, por isso que eu falava com todo mundo no início, falei, gente, com a rede estruturante no SUS, a linguagem entrou de vez no campo da reabilitação. Ela está lá. Mas, estranhamente, de verdade, a tua preocupação é importante, até porque vários colegas, gente, da categoria, inclusive fonoaudiólogos, que são os especialistas em linguagem, às vezes não entendem que o transtorno de linguagem e de aprendizagem está adequado e abarcado no escopo da convenção, desta política, e tem que ser atendido e vai se abrir acesso. Está claro isso que eu estou querendo dizer? Agora, nós vamos precisar criar essa comunicação mais clara. Por quê? Porque é isso, senão o representante, né, de uma associação de gagos acha que ele não está colocado. E, de algum modo, ele tem razão, porque vários serviços não o incluem, por uma compreensão equivocada do conceito maior do que seja deficiência. Tá certo? Uma coisa é a deficiência clássica, no sentido, sabe? Eu brinco e falo assim, olha, o surdo, o cego, o cadeirante. Que assim, esse todo mundo acha que é deficiente no mundo. Mas, assim, deficiência pela convenção não é isso. A deficiência é uma condição, aliás, de interação, resultante de uma interação entre o quadro clínico, estruturas do corpo e as barreiras sociais, e as condições sociais e etc., que geram barreiras para esta pessoa. Então, muitas pessoas estão acolhidas, o ser é para atender todo mundo. Ele está posto na política desse modo. Se não, por exemplo, vou dar um outro exemplo para você. Idosos. Eles são idosos, eles não se acham pessoa com deficiência, entendeu? A gente não chama eles de pessoas com deficiência, a gente chama eles de idosos. E eles se reconhecem identitariamente assim. Só que muitos idosos, quando têm alteração funcional, com a idade, eles vão ser atendidos e acolhidos nos centros especializados de reabilitação. Então, eles estão acolhidos, está claro? Então, isso é importante. Muito embora o resto da luta, que pode ser uma outra luta por outros direitos, previdenciários, sociais, de cotas, aí eu peço para você depois pegar meu telefone, a gente encaminha, aí a gente discute melhor, tá bom? Bom, inicialmente eu gostaria de parabenizar o Conselho e todas as falas até o momento. Eu vou voltar especificamente na saúde auditiva. Nós temos uma política voltada a essa área que foi construída numa parceria entre o Ministério da Saúde, Ministério da Educação, conselhos, IES e sociedades científicas, como a Academia Brasileira de Audiologia. Mas nós sabemos que apenas uma política, né, não garante que realmente o paciente vai estar recebendo efetivamente o atendimento especializado. E na Academia Brasileira de Audiologia, e também, por exemplo, nós que estamos no serviço de referência, temos discutido muito a dificuldade da contrarreferência, que
seria a reabilitação. E nós vemos aqui, pela apresentação da doutora Vera, que o governo, o Ministério, está tomando assumindo ações importantes, como o RAS, né, estamos aguardando, e precisa que nós, a nossa área, também passemos a discutir de uma outra forma, né, e já foi dito aqui, a formação do profissional, né, então, o currículo do aluno de graduação, porque esse aluno ele tem que ter um modelo, então eu vou pegar a disciplina voltada à reabilitação auditiva na criança e no adulto, então nós precisamos rediscutir os nossos currículos e também a telesaúde. Eu acho que, se nós pensarmos no que foi colocado até o momento, a colega do Ministério de Manhã que falou assim, nós temos também aquele fonoaudiólogo que já está inserido na rede, que foi formado há 20, 30 anos atrás, que não existia a tecnologia que tem hoje, então a teleeducação pode ser uma ferramenta importante, e a teleassistência, quando a doutora Bia coloca, por exemplo, o paciente que, por causa de um cabo, deixa de ouvir, às vezes tem que viajar quilômetros, né, para trocar o cabo do implante para poder ter novamente a reabilitação. Então, fica aqui a sugestão para esses dois temas, que não seja o início, seja apenas o início de uma discussão. Obrigada. Tá. Bom, eu queria complementar um pouquinho a fala da Vera. Eu acho que é fantástico o que você traz das questões de linguagem, que as questões de deficiência e incapacidade ela está bastante discutida a partir da CIF, né? Então, está no Relatório Mundial de Deficiência, está na CIF, eu acho que é uma discussão super pertinente, mas as questões de linguagem e aprendizagem, como você colocou, não está escrito. Então, eu acho que pode ser uma tarefa, né, e uma questão bastante importante, né, para que seja colocada por escrito, porque eu acho que isso que você traz, né, não tão essa clareza como você está colocando, Vera. Então, assim, eu venho fazendo já há alguns anos, né, eu fiz em 2008 o curso da CIF com a Heloísa de Núbila, que é a nossa representante, né, da USP, da CIF, na Organização Mundial de Saúde. Então, assim, estou trabalhando com isso já há algum tempo. Então, na verdade, a gente não tem como fazer uma classificação usando a CIF, porque, na verdade, não você tem lá só os critérios de frequência. Então, vai ser um desafio muito grande. Eu acho que o que você traz da RAS é bastante importante, né? Mas que vai permitir rastrear o indivíduo, mas a gente vai ter que ter muito cuidado, né? Em relação à gagueira, ela está contemplada assim na CID, F98.5, né? Então tem, e na CIF são 1.500 domínios, então tem vários domínios lá de fluência, de articulação, de linguagem, de participação social, de relação com as pessoas. Então, nós já fizemos também, né, algumas pesquisas aí usando a CIF na gagueira, então a gente estudou um pouco esses domínios. Vai sair no próximo plano terapêutico aí da Profono, que eles pediram para os autores colocarem os planos terapêuticos a partir da CIF, então acho que foi um desafio muito grande, já está aí sendo um pré-lançamento, né, e a gente fez com gagueira, então acho que assim, é muito difícil, a gente fez um recorte muito pequeno, porque eu acho que esse é um desafio muito grande, né, então eu acho que isso é tema para um seminário também. Mas eu queria realmente registrar assim, a importância da sua fala, Vera, porque isso não está, né? A minha área original é linguagem, como você sabe, e isso não está escrito nos documentos, seja nas políticas mundiais, seja no relatório mundial, seja na CIF, no próprio documento Viver Sem Limites, todas essas questões de linguagem, como você colocou, esse entendimento da linguagem dentro da questão intelectual, né? E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que é uma questão que avança muito, né, dentro dessas compreensões. Eu espero que saia uma publicação da sua gestão, porque é bem importante. Darei tempo para alguém, mais um inscrito apenas por causa do horário, mas alguém deseja? Uhum. Existe por parte do Ministério, nas parcerias com os estados e municípios, algum projeto em relação à capacitação dos outros profissionais e trabalhadores da área de saúde em relação à própria legislação em relação ao Viver Sem Limite? Por exemplo, o agente comunitário. Isso, existe algum projeto? Porque, por exemplo,
a gente cai de novo numa situação que é da nossa classe, né? Eu acho que desde o início das nossas conversas de hoje a gente está caindo numa situação da importância dos outros profissionais também saberem disso. A gente já sabe que a gente tem que dar conta da gente. Mas, assim, como dar conta também dos outros para uma portaria que ainda a gente está lá, quem trabalha diretamente com o SUS ainda, tem muita gente que nem sabe que isso já existe, que tem novas redes, que a área de reabilitação está sendo implantada de uma forma gradativa. Existe algum projeto no sentido dessas parcerias de fortalecimento? Pode ser. Agora daí a gente já encerra essa mesa, sim? Sim, existem algumas parcerias sendo desenhadas. Eu acho que eu entendo o que você está colocando. Assim, do ponto de vista do Ministério, a gente tem que, quando a gente pensa em implementar redes, a gente tem que pensar parcerias, inclusive com a CEGET, são inúmeras, no sentido de várias estratégias de educação permanente, capacitação, que a gente tem que promover para as equipes na rede SUS, né? Então, assim, primeira coisa, existe um recurso, inclusive, da CEGET, que é já encaminhado para estados e municípios, que, em geral, inclusive, a gente tem notícias aqui na gestão federal, de que, em geral, eles têm dificuldade, inclusive, de gastá-los na ponta, e que são destinados a esse tipo de ações de educação permanente que eu acho que são muito importantes, onde você organiza as equipes, cria práticas e troca de saberes, etc. Tirando isso, o Ministério faz algumas iniciativas e banca algumas delas. Só para você ter uma ideia, assim, no primeiro momento, os cursos que a gente apoiou financeiramente do Ministério, mas tem outros acontecendo, junto com a CEGETS, foi o curso, a gente priorizou ortesista e protesista de nível técnico, que era uma urgência. Abrimos um curso à distância, parceria com a UNASUS, para todos os profissionais da Rede SUS sobre a questão da prescrição de órteses e próteses, e bancamos o curso de saúde auditiva em parceria com o Samaritano e a FOB Bauru e vários outros, que está sendo, inclusive, reeditado agora na próxima edição PROAD. Tá? Já até encaminhamos para os gestores para eles indicarem alunos para os cursos. Tá? Então, por que esse curso? Esse curso, por exemplo, eles são mais específicos, identificação de necessidade específica. Por que esse curso de saúde auditiva? Em criança, sabe? Menor que 3 anos, esse é o problema. Por quê? Porque muitos serviços de saúde auditiva não atendem à demanda infantil, sei lá, tem essa coisa da nossa categoria de achar que é mais difícil avaliar, essas coisas. Então, aí foi, então, se é difícil, vamos capacitar, porque a ideia é que a gente tenha serviços de saúde auditiva sem discriminação faixa etária. Tá? Porque se eu quero interiorizar, se eu quero regionalizar, se eu quero dar acesso, eu tenho que ter acesso amplo e aí eu tenho que ter preparação profissional. Então, a gente fez isso. Na segunda edição, agora, no PPA, os próximos 4 anos de gestão, está no PPA uma série de iniciativas de capacitação que são... tem uma específica... a gente fez também de saúde bucal, tá? Tem um monte de gente capacitada já. Mas a gente fez... a meta é pelo menos 10 mil profissionais, 10 mil equipes de atenção básica capacitadas para a política da pessoa com deficiência e o manejo clínico, tá? Também temos outras coisas que nós estamos providenciando em termos da articulação das áreas. A atenção básica é uma área muito estratégica e prioritária. A gente tem dispositivos lá importantes e muitos profissionais de reabilitação lá, os NASFs. Então, a gente tem que estar mesmo o tempo todo fazendo uma interlocução com a atenção básica para que esses profissionais, fonoaudiólogos, físios, TOs, enfim, assistentes sociais, psicólogos, etc., do NASF, com perfil de reabilitação, que eles também consigam entender melhor essa política e etc. Tá? As políticas que vocês vão discutir mais à tarde, de prevenção, teste, da orelhinha, pezinho, olhinho, essas coisas, eles também têm uma forte inserção na atenção básica. Tá? O PSE tem uma forte inserção na atenção básica. Nós estamos fazendo o programa de saúde da escola. Nós estamos fazendo uma reunião agora para definir os protocolos de linguagem para o PSE. Articuladamente, pessoa com deficiência, área de reabilitação, área da atenção básica, para a gente produzir maior alinhamento da política pública, para que isso também facilite um pouco o gestor na ponta. A gente também tem a nossa lição de casa, certo?
Então, essas estratégias são as que a gente financia diretamente pelo programa. Então, está previsto 10 mil, para começar, 10 mil profissionais de atenção básica capacitados. Agora, isso que a colega colocou, que é um sonho meu, aproveitar que a gente está num